Olá, essa é a nossa aula 2 do módulo de signos. Então, só para a gente fazer um wrap-up da aula anterior. A gente viu Áries, Touro e Gêmeos, ou seja, os primeiros signos de fogo, terra e ar. Agora a gente vai começar com o Câncer. Então, Câncer é o primeiro signo do elemento água, que vai trazer toda a questão emocional, sensorial, sensível desse elemento. Câncer é regido pela Lua, e se a gente pensar na Lua, é um astro que sempre está associado ao movimento das marés, ao nascimento de crianças. Quando a gente vai cortar o cabelo, a gente olha qual é a Lua. Então daí vocês já vão começar a carregar alguns conceitos para esse signo, que é essa flutuação, essa coisa muito emocional, muito sensível. Câncer vai ser um signo muito ligado à memória, ancestralidade, à família. Se a gente pensa no símbolo de Câncer, que é o caranguejo, a gente vê que é um crustáceo, um animal que tem uma casa, mas que dentro, né, a sua parte física é muito sensível. E o signo de Câncer vai carregar isso, ou seja, ele é muito sensível, ele tem uma coisa muito de procurar proteção, tem uma forma de agir que é parecida com o caranguejo, ou seja, ele não atua de uma maneira frontal, ele se lança, ele vai andando obliquamente, avaliando o seu terreno. E o signo de Câncer vai ser assim, ou seja, ele vai primeiro perceber se ele está protegido naquela situação. Então, essa palavra proteção é muito importante para o Câncer. Se sentir inserido, incluído numa situação. E como primeiro signo de água, o verbo sentir é muito importante para o Câncer. E ele vai carregar toda essa coisa inicial do elemento água, da emoção, da sensibilidade, mas vai ter esse elemento da memória, da nostalgia. Dizem que os cancerianos têm uma memória gigante. Isso é verdade. Ele é um signo muito ligado ao que passou. E aí, às vezes, no limite, fica meio lamuriento, né? Reclamão e tudo mais. Tem uma questão, às vezes, de como ele sempre está procurando proteção, às vezes ser meio dependente emocionalmente. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito nutritiva, muito protetora, tem um instinto maternal no Câncer. Ele, parecido com o Touro, tem uma coisa com relação, porque ele sempre está procurando proteção, às vezes meio acumuladora, para se sentir protegido. Por quê? Se a memória é muito importante para ele acumula para que aqueles itens que ele vai juntando tragam um certo conforto, sabe, da memória, de estar dentro de um local que é de segurança para ele. E como a gente não pode esquecer, quando a gente falou do elemento água, a gente falou sobre isso. Todos os signos do elemento água têm uma coisa mais introspectiva. Então o Câncer vai carregar também essa coisa mais recolhida, mais interiorizada, como um signo de água. Agora, ele também é da quadruplicidade cardial, ou seja, ele tem uma energia de início de se lançar como? Sendo um elemento água, ele vai se lançar emocionalmente, ou seja, ele tem uma disponibilidade emocional. Então, agora a gente vai para o signo de Leão, o nosso segundo signo do elemento fogo. Se lá em Áries era aquela centelha fundamental para os inícios, no Leão, que é a quadruplicidade fixa, a gente vai assentar esse fogo, ou seja, o fogo vai ser aquele fogo em torno do qual todos nós nos reunimos. Então, o leonino tem muito essa característica de gostar de estar no centro das atenções. Ele é regido pelo Sol, nosso astro, o centro do nosso sistema solar.
né? Quem nos aquece, é quem traz a vida, é quem ilumina, tem essa aura protetora, e tudo isso vai estar presente no signo de Leão. Ele é o signo associado à expressão criativa, ou seja, a doação daquele pedaço único de cada um ao mundo. Tem essa coisa que eu falei, né, de se reunir em torno do fogo, ou seja, dele ser esse centro das atenções e também aquele quem lidera. Tem uma coisa de autoridade relacionada ao signo de Leão. Essa coisa que eu falei da criação, né, da expressão criativa, associada a tudo aquilo que a gente coloca no mundo. Ou seja, essa alegria, esse amor, esse brilho tão importante pra gente. Também tem aquela coisa muito associada aos atores, a questão dramática, ao palco. O leonino gosta de estar num palco, gosta de ser reconhecido, gosta de ser apreciado. Tudo isso é uma coisa importante para esse signo. Ele tem essa coisa também que caminha junto com essa coisa do palco, com a questão da autoridade. Porque uma autoridade tem que ter esse personagem, né, austero, de liderança, essa confiança que a gente sente. Então o leão vai levar tudo isso. Como um signo de fogo, ele sempre vai ter também um entusiasmo, uma alegria, uma coisa expansiva. Às vezes extrapola para uma coisa um pouco autoritária, mandona, controladora. Mas, ou então às vezes essa coisa dele de gostar muito do palco, dramática, leva ele para um lado um pouco exibicionista, muito vaidoso. Um signo fundamental para a gente encontrar essa energia criativa da gente, a nossa parte da nossa expressão, que tem muito a ver com a nossa identidade. Aquilo nosso que a gente tem que exteriorizar, ou seja, aquela parcela única que cada um tem para oferecer. O signo de Leão tem uma coisa que eu acho que alguns de vocês até já devem ter ouvido falar, também muito relacionada à lealdade. Sim, isso tem muito a ver com a coisa também da quadruplicidade dele fixa. Tem uma questão da proteção. Se a gente pensar no leão, no reino animal, ele é o líder e todos seguem. Ele tem aquela coisa bonita, né? O leão é um animal bem bonito, muito elegante, muito pomposo. E o leão vai carregar todas essas características também. Eu quero que vocês fixem aí as palavras principais do leão, como essa coisa da criação, do criar, do se expressar e também do amar, que é uma criação muito nossa, né? Nossa, humana. Então fiquem com essas palavras aí para lembrar de Leão. E agora a gente vai para o signo de Virgem. Virgem é o 6º signo, né? Vocês estão acompanhando. Já viram aí? O Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e agora é o Virgem. Como a gente já viu lá no módulo 1, ele encerra os 6 signos pessoais, ou seja, que vão estar mais ligados à questão da nossa construção da personalidade. Então, Virgem é o 2º signo de terra, é um signo cujo regente é Mercúrio. E aí, como é que vai ser, né? O Mercúrio também é regente de Gêmeos. Então, tem uma diferença boa para vocês compreenderem melhor. O Mercúrio para Gêmeos atua naquela coisa que a gente falou muito, da multiplicidade de experiências, mas uma certa superficialidade. Virgem já é diferente. Ele gosta de conhecer poucas coisas, mas ele gosta de entender a multiplicidade dentro de uma coisa, ou seja, ele aprofunda. Então ele compreende o mundo através da forma como funcionam as coisas. E como signo de terra, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar que ele precisa viver a experiência pessoalmente para compreender. Por isso o signo de Virgem tem uma coisa assim de querer olhar para como as coisas funcionam, as engrenagens. Ele é um signo muito, muito ligado à ordem. O símbolo dele é uma mulher segurando um trigo. Ou seja, isso muito
lembrando muito a relação de Virgem com o elemento terra, com as estações, com a ordem da natureza. Essa é uma palavra muito importante para Virgem, ordem. Assim como a primeira parte que eu falei sobre Mercúrio, que tem muito a ver com a discriminação, entender como é que funciona. Virgem é um signo ligado à saúde, à nossa relação com o nosso corpo, ligado a tudo que confere ordem, organização. É um signo, como signo de terra, que a gente já falou lá no elemento terra, que eles têm uma ligação muito forte com a eficiência, com o trabalho. Então, o Virgem é do signo de terra aquele mais trabalhador no sentido de que ele precisa se sentir útil, ele precisa servir. Então, ele tem essa coisa da humildade do trabalhador, daquele que serve. E também, ele é um signo de terra um pouco mais frio. O touro é mais amoroso, a gente falou disso no touro, né? O Virgem é um signo de terra um pouco mais cético, ele é mais introspectivo do que o touro, ele tem uma coisa de senso prático da vida. Essa necessidade dele de ordem, quando internamente não está bem organizada, acaba extrapolando para fora. E aí ele tem essa coisa associada ao transtorno obsessivo compulsivo com os virginianos, que surge daí. Como ele não está bem organizado internamente, ele quer organizar e controlar o exterior. E aí acaba extrapolando nisso. Mas é um signo muito ligado à saúde, capacidade de trabalho e de entendimento das coisas, tem uma capacidade de foco, de concentração. E é isso, sempre lembrando que ele é um terra. E como é que funciona a quadruplicidade mutável? Isso é muito interessante, porque você pensaria, poxa, mas nada disso meio que combina com a quadruplicidade mutável. Então, essa necessidade dele sempre buscar a ordem e a eficiência faz com que ele entenda que, para ele ser o mais eficiente, ele tem que aprender com as lições e mudar. Ele tem que buscar novas formas. E aí que está a quadruplicidade mutável. É na necessidade da mudança para buscar a ordem e a eficiência. Então agora a gente vai encerrar os nossos 6 signos pessoais. E na próxima aula a gente vai começar com Libra, que é nosso primeiro signo social.